Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Beatriz Giovana, eu faço parte do grupo do PIBID de Ciências Biológicas da UFVJM. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre células. Bom, a nossa unidade temática é Vida e Evolução. Nosso objeto de conhecimento é célula como uma unidade de vida. As habilidades serão explicar a organização básica das células e seu papel como unidade de estrutura e funcionamento dos seres vivos, e os conteúdos relacionados é célula e unidade de vida. Nesse vídeo, nós iremos conhecer um pouco a célula, estudar quais são os componentes que tem dentro da célula, falar um pouco sobre a teoria celular, procariontes e eucariontes e sobre vírus. Bom, mas antes de estudar células, eu convido vocês a responderem essas perguntas. Por acaso, você já viu uma célula? Se você já viu, como ela é? Ou se você não viu, como você imagina que é uma célula? As plantas são formadas por células? Ou são todos os seres vivos são formados por células? Ou apenas os animais ou apenas as plantas? As células são todas iguais? Depois de eu pensar nessas perguntas, vamos respondê-las a partir de conhecer um pouquinho melhor a célula. Então, vamos conhecer um pouquinho a célula. A célula, ela está presente na formação de muitos seres vivos, como a planta, os animais, ou seja, na formação de todos os seres vivos. E existem seres pluricelulares. E o que isso significa? Seres vivos compostos por mais de uma célula, como por exemplo, as plantas, os seres humanos, o cachorro, o gato. Todos esses exemplos que eu citei, eles são seres pluricelulares. Precisa de mais de uma célula para poder existir. Para você entender o quanto de célula é necessário para o processo de formação, por exemplo, de um ser humano adulto, calcula-se cerca de 30 trilhões de células, em média. Então, é muita coisa para a formação de um só indivíduo adulto, em média. Só que também existe os seres unicelulares, como está representado nessa imagem, que é uma ameba. Ela é formada apenas por uma única célula. Por isso que nós chamamos de seres unicelulares. A maioria das células mede menos que a 10ª parte de 1 milímetro, ou seja, elas são muito pequenininhas. E por isso houve-se a criação e a necessidade, da criação dos microscópios, porque foi através dessa criação que os cientistas conseguiram perceber que existiam seres tão pequenos que o nosso olho não conseguia observar, não conseguiria ver. E na formação de um indivíduo, nós temos o zigoto humano, por exemplo, que ela se origina através do processo de fecundação e através dos processos de divisão celular, vai se formando um aglomerado de célula até a formação de um ser humano completo, um ser humano bebê, depois adulto e por aí por diante. Para você ter noção do quanto uma célula é pequena, ela é menor que uma parte da divisão de uma régua que está sendo representada nessa imagem. Então é muito pequeno. A gente, com o nosso olho humano, nunca conseguiria ver essa célula. E como eu disse, foi necessário a criação, o desenvolvimento de um microscópio. Isso aqui é apenas uma representação na imagem, porém, ela
essa criação, essa invenção ajudou muito nos processos de estudo que nós temos hoje. Inclusive, nós temos uma matéria que estuda apenas as células, que é uma chamada citologia. Ela é dedicada apenas para o estudo da célula, porque nós iremos ver que é um componente do nosso corpo muito importante e muito complexo também. E aqui está a representação de uma célula animal. Nós iremos ver melhor um pouquinho mais para frente. Nós temos aqui a representação de uma célula animal. Existe sim a diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal, e aqui nós temos uma imagem representativa de uma célula animal. Bom, vamos começar entendendo um pouco os componentes que existem dentro de uma célula. A célula, ela é muito complexa. Ela tem muitos componentes e cada um tem a sua função. Vamos se dizer que ela é basicamente uma empresa, cada um tendo o seu papel fundamental para um bom funcionamento. Lembrando também que as células, elas não são iguais em todo o nosso corpo, porque dependendo da onde ela estiver, como por exemplo, uma célula que compõe o fígado, ela será diferente de uma célula que está dentro do cérebro. Então, existem essas diferenças no formato da célula. Além do mais, vamos conversar agora um pouquinho sobre os componentes que se faz nas células, né? Como, por exemplo, a membrana plasmática. Ela é responsável por esse envoltório, uma película que envolve toda a célula, e ela também é responsável entre a entrada e saída de nutrientes. Então, ela tem bastante importância aí no processo de nutrientes de uma célula. Além do mais, nós temos o citoplasma, que é a parte representada aqui de branco, ou seja, todo esse envoltório aqui, que é chamado de citoplasma. Ele contém um material gelatinoso, né, formado por água e sais minerais e algumas outras substâncias, e ela tem um papel bastante importante, que é sobre a questão de dar, né, esses nutrientes para a célula. Além do mais, ocorre diversas transformações químicas que são fundamentais para a nossa vida e, consequentemente, para a vida da célula, né, que nós só conseguimos existir quando nossas células estão bem. Nós temos também as organelas, que elas também são responsáveis, né? Elas realizam diversas funções dentro das células e são responsáveis para um bom funcionamento. E as organelas seriam, por exemplo, um lissossomo, um prexissomo, um endossoma. Essas são todos aparatos, né, que nós chamamos de organela. Entre essas organelas, que são todas muito importantes, nós temos uma que se destaca bastante, que é a mitocôndria. Essa organela bem aqui, sendo representada bem aqui. E por que ela é bastante importante? Porque ela é uma organela que obtém energia dos nutrientes e utiliza, né, o gás oxigênio, que através dele também gera energia, né, para a manutenção da célula. Ou seja, ela é uma organela de energia, então ela é muito importante. Além do mais, nós temos também algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Essas partes importantes que eu citei, ela também está presente na célula vegetal. Porém, vocês vão perceber que na célula vegetal existe uma pequena diferença que faz, na verdade, total sentido e também dá a possibilidade da planta de existir e de funcionar da maneira que nós conhecemos. Além do mais, nós temos o núcleo. O núcleo, ele é muito importante, não tem nem como não falar dele, porque o núcleo está presente toda
a nossa carga genética, né? Vamos se dizer assim que o núcleo é uma espécie de centro de controle, né? Que nele vai ser um gerenciamento das atividades da célula. E dentro do núcleo, nós temos algo de muita importância, que é o nosso DNA. E o DNA, ele também é uma estrutura muito pequena, né, microscópia, e que é através do DNA que nós temos a nossa carga genética, que é muito importante também para nós seres vivos. Bom, essa aqui é a representação de uma célula vegetal. Como você pode perceber, existe sim alguns elementos bem parecidos com a célula animal, mas a gente já percebe uma diferença bem grande na célula vegetal, que seria o quê? A parede celular, que na célula animal nós não vimos isso. E na célula vegetal, essa parede celular ela é muito importante porque ela é rígida e participa no processo de sustentação da célula. Isso é de suma importância para a manutenção da vida das plantas. Além do mais, nós temos outro componente que nós não vimos na célula animal, que seria o quê? O cloroplasto. O cloroplasto é uma organela que ela assim como as outras, assume um papel fundamental para a vida, né, das plantas. E qual é o importante dela, né? Que ela ajuda no processo do pigmentação verde. E a cor verde tem essa pigmentação por conta de uma substância, né, chamada clorofila. E é através dessa organela que é realizado o processo de fotossíntese, ou seja, é a respiração da planta, chamada de respiração celular, né? Então essa organela, ela faz um papel fundamental para a vida da planta. Elas não estão presentes na célula animal, né, sendo esse diferencial, porém, existe sim componentes, organismos, né, organelas no caso, que estão presentes na célula vegetal, que também estão presentes na célula animal, como por exemplo, a mitocôndria, o citoplasma, a membrana plasmática, o peroxissomo, e todos esses também são bastante importantes para a manutenção dessa célula. Além do mais, nós temos na célula vegetal algo que nós não tínhamos na célula animal, que é o vacúola, né? Que seria uma cavidade cheia de líquido, que armazena sais, açúcar, proteína e principalmente água. Então, esse também é uma organela, né, um processo assim que faz parte da célula vegetal, esse espaço, né, esse vacúolo, que é muito importante para a célula vegetal. Bom, vamos falar um pouquinho melhor do núcleo, porque o núcleo ele é muito importante. Como eu disse, ele funciona como um centro de controles da atividade das células, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Na célula vegetal também possui núcleo. E o porquê que o núcleo é tão importante? Porque ele carrega dentro dele o DNA. Dentro do núcleo nós temos o DNA. E o DNA, ele é uma estrutura no qual tem todos os nossos traços genéticos, né? Que nós carregamos dos nossos pais, ou seja, dos nossos familiares, como a cor dos olhos, a cor da pele, do cabelo. E a partir do DNA, nós temos os cromossomos e os cromossomos, os genes, que no qual nós compartilhamos com os nossos familiares e depois nós iremos compartilhar com os nossos herdeiros, né? E todo esse gene é responsável por a gente pensar, nossa, por que eu sou mais parecido com meu pai do que com minha mãe? Ou porque eu sou parecido com um primo meu de segundo grau? É por conta desse compartilhamento de
DNA, de carga genética. Como a gente viu, a célula ela é muito importante. E quando houve a invenção dos microscópios e os cientistas começaram a estudar melhor, eles criaram uma teoria celular. E o que é essa teoria celular? O que compõe essa teoria? Primeiro, ela parte do princípio que todos os seres vivos são formados por células. Portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Então, logo, um ser vivo, ele contém célula. Outra parte importante da teoria celular é que a célula é a menor unidade viva. E isso quer dizer que as atividades de um organismo dependem das propriedades de cada célula, na qual ocorrem diversas transformações químicas. E essas transformações químicas que ocorrem na célula, no corpo de todos os seres vivos, são bastante importantes para que se mantenha a célula viva. E, assim, o bom funcionamento de uma célula está ligado a um bom funcionamento do nosso corpo. Então, uma célula, um conjunto de células que não está bem, faz com que nós ficamos doentes também. E essas transformações químicas, né, o conjunto dessas transformações, é chamado de metabolismo. Ou seja, dentro da teoria celular, nós temos também que as células elas sofrem metabolismo, porque elas sofrem todo o tempo transformações químicas. Além do mais, a célula, ela para existir, ela precisa de uma célula anterior, porque através dessa célula ela começa seu processo de divisão celular. Ou seja, lembra que eu disse que dentro da célula nós temos o núcleo e dentro desse núcleo nós temos o nosso DNA? O nosso DNA está ali por conta da nossa carga genética, que veio do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando ocorre o processo de fecundação e nós temos um zigoto, ele começa a ter a sua divisão celular até se transformar em algo mais palpável, como, por exemplo, um bebê. Então, toda célula contém um DNA e que dentro desse DNA possui genes, que tem a função de conter a informação hereditária de todos os organismos. Então, tanto a célula vegetal quanto uma célula animal, ela possui seu DNA. Todas as células possuem. E esses são os componentes que fazem parte da teoria celular, ou seja, um indivíduo, para ser considerado vivo, são formados por célula, a célula é a menor unidade viva e ela sofre divisão celular e também sofre transformações químicas, chamadas de metabolismo. Temos a classificação da célula em relação aos seres vivos, que seria seres vivos unicelular e seres vivos pluricelular. Unicelular, apenas uma célula, e pluricelular, mais de uma célula. Porém, nós temos a classificação das células também. Nós temos aqui neste slide a representação de uma célula animal e aqui uma representação de uma célula bacteriana. Logo de início, conseguimos perceber algumas diferenças, e são essas diferenças que irá dizer que uma célula é procarionte ou eucarionte. Bom, na célula procarionte, ou seja, nessa célula sendo representada à esquerda, nós temos o quê? A principal diferença, que seria o quê? Não possui núcleo. Nós temos aqui o núcleo bem delimitado e nas células procariontes não temos núcleo e nem essa delimitação. Ou seja, as bactérias são organismos unicelular e seu material genético não está separado no citoplasma por uma membrana, que nem é na célula
vegetal e na célula animal. E com isso, nós temos essa seguinte classificação, no qual a eucarionte é quando a célula ela tem seu núcleo e ela tem um núcleo delimitado, e a célula procarionte é quando a célula não possui núcleo, ou logo, não tem já que não tem um núcleo, não tem um núcleo delimitado. A composição da parede celular das células procariontes também são diferentes, e algumas células procariontes têm um flagelo para conseguir ter a sua movimentação, ou seja, permitir o seu deslocamento. Além do mais, nós temos o seu DNA, porém ele, por não ter um núcleo, ele é exposto assim no citoplasma, e nós temos também alguns componentes nas quais nós encontramos numa célula vegetal ou animal, como foi dito, a parede celular, apesar de ter a sua composição diferente. Mas aí ficamos um questionamento. Existe uma discussão muito forte na área da biologia, da ciência, área da vida em si, que é a discussão se o vírus é um ser vivo ou não. Mas por que existe essa discussão? Bom, o vírus, ele é um ser acelular, ou seja, ele não possui células, e por isso ele não possui seu metabolismo próprio. Porém, o vírus, ele precisa de um hospedeiro. Então, quando ele entra no corpo humano, por exemplo, ele irá utilizar do maquinário da pessoa, no caso da célula infectada, a seu favor. Ou seja, eles não sofrem um metabolismo próprio, porém ele usufrui do metabolismo do seu hospedeiro. Então, existe essa discussão bem forte se o vírus ele pode ser considerado um ser vivo ou não. Porém, lembre-se, o vírus ele é um ser acelular, não tem células e também não possui seu próprio metabolismo. Muito obrigado àqueles que chegaram até aqui. Eu agradeço a participação. Quem puder, deixa o like e se inscreve no canal para uma próxima edição. Muito obrigada!